No Salmo 25, versículo 14, há uma palavra preciosa. Diz o seguinte, que a intimidade do Senhor, em outra tradução fala que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, e a estes ele revelará a sua aliança. Que coisa séria isso, né? E o que significa essa intimidade? Intimidade é proximidade. Quando a gente fica pertinho de uma pessoa, a gente convive com essa pessoa e a gente começa a entendê-la, começa a saber como ela pensa, como ela age. E é interessante porque quando a gente pega, por exemplo, o capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo ele fala muito claramente qual que é o grande propósito de Deus. E qual que é o grande propósito de Deus? O propósito de Deus é que nós sejamos conformados à imagem do seu Filho, o Senhor Jesus. E é exatamente isso. Nós refletimos a nossa condução de vida, a forma de pensarmos e agirmos como Jesus agiria e como Jesus pensaria. Porque nós entendemos o caráter dele e absorvemos esse caráter. E como é que Deus procede isso? Como é que Deus promove isso? É claro que ele promove através das experiências. As experiências, elas vêm, pessoas difíceis, pessoas de joia, pessoas boas, pessoas ruins, experiências traumáticas, experiências alegres, para que a gente entenda aquilo que quando nós somos expostos à palavra, na prática, aquilo que o Senhor, como ele pensa, como ele age, e isso gera temor, gera lucidez na forma como nós conduzimos a vida, deixamos os embaraços e vivemos de uma forma que produz exatamente esse respeito, esse amor ao Senhor. Eu quero ilustrar muito claramente, através de uma experiência que eu tive com meu filho mais novo. Quando meu filho tinha mais ou menos uns 6 anos, e ele é um menino muito alegre, muito ativo, muito criativo, uma bênção de Deus na nossa vida, assim como Davi também. E eu notei que ele já há algum tempo, ele estava muito triste, muito quietinho. E um dia nós estávamos brincando, nós dois, e eu fiz uma pergunta para ele: filho, o que está acontecendo? Por que você está triste? Ele falou: não, pai, não é nada, pode ficar tranquilo. Bom, mas eu fui apertando, até que ele falou para mim o que ia acontecendo. Eu falei assim: pai, eu estou assim porque os meus colegas sabem ler e eu não sei ler. Poxa, aquilo mais triste que fosse o fato dele não saber ler e isso produzir, o que me entristeceu mais foi a tristeza dele, sabe? De sentir a dor dele e o constrangimento diante dos coleguinhas dele. Evidentemente, nós tomamos todas as providências, colocamos aulas de reforço, etc. Mas, particularmente, eu tomei uma atitude em relação a ele. Eu me empenhei, mesmo dentro da possibilidade de tempo que eu tinha, de dar aulas para ele, de procurar estudar novamente, de procurar saber as matérias, de ensinar para ele, de orientar, de buscar exercício na internet, de pegar os para-casas dele e ajudá-lo, não dando resposta, mas indicando como era o raciocínio da coisa. Bom, resumindo a coisa, graças a Deus o problema foi resolvido. Mas por que eu estou contando isso? Porque aconteceu um fato muito bacana. Um dia, logo depois de tudo isso, que eu lembro que ele estava fazendo um para-casa e eu tenho aqui uma cozinha que é perto do meu escritório, e eu terminei de fazer as explicações para ele terminar o para-casa dele, e falei assim: filho, tem alguma dúvida? Não, pai, está tudo certinho. Olha, o pai está aqui do lado, qualquer coisa você me chama que eu vou te ajudar. Eu falei: ok. E eu fui para o meu escritório. De repente passou um tempinho, eu falei assim: pai, vem aqui. Eu fiquei preocupado, falei: será que ele não entendeu alguma matéria, algum exercício? Eu fui para lá e perguntei: filho, o que aconteceu? Tem alguma coisa alguma dúvida aí? Eu falei: não, pai, é porque eu gosto quando o senhor está perto de mim. Sabe, aquilo me falou tanto ao meu coração que eu queria compartilhar isso com você, que é exatamente isso que eu falei no princípio sobre esse processo de intimidade que leva a gente a formatar, que o Senhor leva a gente a formatar o caráter do Senhor Jesus em nós. É nós desejarmos Deus, é nós entendermos Deus de uma forma tão preciosa que a gente deseja a presença dele pelo que ele é. Não porque ele pode fazer alguma coisa, ele pode muito, mas pelo que ele é. Que Deus produza a intimidade no Senhor, na sua vida, e que essa intimidade te leve aos segredos de Deus, te dando estratégias de vida vitoriosa no seu lar, na sua família, na sua condução dos seus negócios, enfim, em toda a sua vida. Deus te abençoe. Graça e paz em Cristo.